Opa, olá a todos, nós estamos chegando mais uma vez para nós explanarmos aí mais um tema, continuar crescendo no desenvolvimento do nosso entendimento. O meu nome é Otton Nelson Moraes, este é o canal O Preterista. Estamos chegando ao vivo mais uma vez para todo o Brasil e partes do mundo. Nós estamos aí dentro de um entendimento, dentro de uma missão, dentro de um trabalho, de uma função de ajudar todos aqueles que precisam, querem entender as verdades das Escrituras. Nós estamos aí lutando contra dois sistemas religiosos, o sistema religioso tradicional e o chamado sistema religioso em graça, tá bom? Que já se estabeleceu, já tem o seu sistema governamental estabelecido, mas nós estamos mostrando os seus erros, os seus enganos, os seus anacronismos, as suas imposições de ensinos, fantasiando o preterismo completo, sabe? Um preterismo completo fantasiado de verdades, sabe? De verdades atuais. Na realidade, as verdades deles não são atuais. São anacrônicas também, assim como as do sistema religioso tradicional. Meu abraço a todos vocês que irão participar conosco. Irmão Manuel já passou por aqui. Olá, boa tarde, Otton Nelson e a todos os participantes. Irmão Fábio também, boa tarde, Otton Nelson. Agora o cargo está engrossando no entendimento. Aí o negócio vai pegar. Jossi Nunes, boa tarde, boa tarde. Hoje, domingo, dia 22 de fevereiro. Está acabando o mês de fevereiro, só tem uma semaninha. Rapaz, cadê ele? Chegamos agora, irmão Leonardo Costa. A proposta é para 3 horas da tarde. Eu entrei aí uns 10 minutinhos antes, para nós ter esse momento aqui. Honório Pereira, Parangabá, Fortaleza, Ceará. Um abraço aí a todos de Parangabá, de Fortaleza, no Ceará. Pessoa de irmão Honório Pereira, irmã Maria Silva Gomes, boa tarde, irmão Otton Nelson. Meu pai, estou cada vez com a mente iluminada, vivendo somente pela fé. Muitas coisas que estavam em dúvida já foi esclarecida com seus vídeos. Continue aqui de Óbidos, no Pará. Um abraço, um carinho, é um prazer saber que você está se desenvolvendo no entendimento. Mogi das Cruzes, Daniel Ribeiro, já estou na área. Boa tarde, Otton Nelson, a todos abençoados. Boa tarde. O irmão Aloysio também já chegou por aqui. Boa tarde. Bora que vamos juntos, estamos juntos, bora, vamos lá. Irmão Valdirene Silvestre, boa tarde. O irmão Valdomiro Luiz Forte, boa tarde a todos que estão assistindo, a todos que estão na live ao vivo, a todos que irão ver no posterior, no gravado. Meu carinho, meu abraço, a todos vocês que querem entender, assim como a irmã acabou de falar, que as dúvidas que ela tinha foram sanadas, ela está crescendo no entendimento. Se você também quer crescer no entendimento, quer entender as verdades das Escrituras, se inscreva no canal, abençoado, é de graça, você não paga nada. Se inscreva no canal para acompanhar o desenvolvimento do nosso entendimento. Nós já temos gravado aí 130 vídeos. Esse é o número 131 e nós estamos no desenvolvimento do nosso entendimento. O tema da chamada é a morte da transgressão no jardim e a morte da transgressão da lei. Vamos entender essa questão porque tem uma confusão aí, uma bagunça, tá bom? Irmão Valdomiro, boa tarde, já falei, irmã Maria e José, boa tarde a todos, boa tarde. Nós estamos ao vivo mais uma vez para todo o Brasil. Boa tarde, irmão Otton Nelson, meu pai, Otton Nelson Moraes e seguidores daqui de Ipiranga de Mauá, Magé, Rio de Janeiro. Vamos para mais uma explanação. Vamos juntos para mais uma explanação. Domingo, o irmão já almoçou, o irmão já tirou aquela soneca e tal. 3 horas é a hora boa para o irmão dar uma despertada aí, joga uma água na cara, toma um banho rapidola e vamos para a nossa live. Tá bom, abençoados? Tem uma irmã, deixa eu ver, irmã Ana Júlia, não, Anabela, a irmã conheço por Anabela, no seu primeiro nome, irmã Anabela,
ela tem um canal, assim como eu comecei com aquela palavra da graça. O meu canal era a palavra da graça, um negócio assim. Só que o entendimento foi crescendo, foi se desenvolvendo e eu mudei o nome do canal. Depois foi Palavra da Plenitude, depois colocamos o nome O Preterista. Tá? Então a irmã também começou a se desenvolver no entendimento. Eu já me inscrevi no canal dela, o nome do canal dela é Está Consumado. Tá? Irmã Anabela, não sei se o primeiro nome é esse, mas esse nome foi o nome que foi passado. Irmã Anabela tem um canal no YouTube e ela precisa também da nossa ajuda, do nosso carinho, do nosso apoio, tá? À medida do possível, nós iremos ajudar a irmã dentro do desenvolvimento do entendimento. É muito importante, irmão, isso que ela está fazendo. Por quê, irmão Tonelson? Porque tem muitos irmãos da chamada graça que eu tentei ajudar. Mas como eu era miudinho, como eu sou miudinho, pequenininho, e o cara se achava grandão, se acha ainda, né? Se acha grandão, se acha fortão, bonitão, que rapaz. Aí ele não quis, esses indivíduos, não foi só um, eles não quiseram a minha ajuda, para mostrar para ele que aquele entendimento que ele estava tendo, ele era anacrônico, ele é anacrônico. Não tinha a ver conosco no sentido de aplicação. Tem a ver conosco no sentido de conhecimento. É diferente. Tá bom? Irmão José Martins, boa tarde. Os irmãos que puderem, se inscrevam no canal. Procure aí, irmão. Se a irmã ouvir, ou se a irmã entrar na live, se a irmã estiver aí, a irmã pode dar o endereço para a gente aí, que a gente vai chegar em peso, todos os preteristas em peso no canal da irmã, para nós alavancarmos também o canal. Boa tarde, irmão Tonelson, irmãos no Pai. Otonelson Moraes e seguidores. Já falei. Irmão Wilton Gomes, boa tarde, no Pai. Irmão Otonelson, boa tarde. Irmão Wilton. Tá bom, abençoados? Nós temos um tema, parece um tema simples, mas não existe tema simples das Escrituras, irmão. Por que, irmão Tonelson? Porque a nossa palavra é contrária à religião. A religião tradicional e a religião evangélica em graça. A religião evangélica tradicional e a religião evangélica em graça são a mesma coisa. Uns estão apoiados nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Atos. Outros estão apoiados em Paulo, nas cartas paulinas e dos outros apóstolos. Irmão, você está apoiado de quê? Eu estou apoiado no preterismo completo, de que tudo já foi consumado. Tá bom? Eu não sou ministro, não sou pastor, não sou embaixador. Essa prerrogativa não cabe a nós. Cristo não me escolheu para me ser ministro, para me ser um guia espiritual. Não. Eu sou um filho do Criador, filho do Eterno, que veio participar de carne e sangue nesse tempo, nesta era, nesta geração, e mostrar esta verdade para todos aqueles que quiserem ouvir. Tem um irmão chamado Caleb, ele é preterista, tem um entendimento muito bom, irmão Fábio. A gente pode olhar tranquilamente, viu? Eu olho todo mundo, irmão. Eu olho todo mundo me olha, eu olho todo mundo. De espírita para cima, candomblé. Agora eu já tenho uma experiência e eu já entendo que eu devo apenas tirar aquilo que é a verdade, aquilo que é carne, e jogar a espinha e o osso fora, tá bom? Sei comer peixe. Obrigado aí pela indicação. Assisti uma live no Arena Apologética com Napoleão Falcão falando de escatologia. Que lixo! Deu nojo de assistir. Pensa na agonia. Ô homem mentiroso, meu irmão. Mente mesmo, porque chega a mente babando de cima. Os caras são tão acostumados com essa mentira, com essa baboseira, irmão, que eles falam absurdo e as pessoas dormindo. São zumbis abençoados. Ademir Ricksen disse oi, um abraço, querido, boa tarde. Viu, irmão Fábio? Nós vamos conseguir mostrar esta verdade. Vamos lá para o nosso tema. Já vai dar 10 minutos que a gente começou a live. Então vamos para o nosso tema. Tem 23 pessoas e 12 likes. Acho que essas outras pessoas estão esperando eu acho que a live acabar para ver se vai dar o like ou não.
Já me inscrevi no canal da Anabela, é a preterista do Pai. Eu também já me inscrevi no canal da irmã. Você, abençoado, vai lá e se inscreva no canal da irmã. Está consumado o nome do canal dela. Viu? Ela começou com aquela, do mesmo jeito que eu comecei, irmão. Com aquela palavra da graça, simplesinha, nós somos igreja, estamos em Cristo. Estamos reinando com Cristo, Abba Pai, não sei o que, Abba Pai, paz e graça e paz, aquela coisa toda, tá bom? Mas o desenvolvimento da irmã também está chegando, e eu preciso ajudá-la à medida do possível, assim como você também. Muito bem, o tema para a nossa meditação é a morte da transgressão no jardim e a morte da transgressão da lei. Texto base, Romanos 5, do 12 ao 14, e Romanos 6, do 5 ao 14. Vou ler para nós começarmos, tá bom, abençoado? Muito bem, já dei aí o meu recado, então vamos continuar no entendimento. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12, versículo de número 14, de 2 toques na tela para dar like, isso, abençoado. Só um se dispôs, já sai um monte, volta um monte, então vamos lá. Romanos capítulo de número 5, versículo de número 12 ao 14 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia, a morte reinou desde Adão. Olha, irmão, a morte reinou desde Adão. Interessante, né? A morte reinou desde Adão até o de Moisés. A morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo ou o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Próximo texto, irmão Pedro Álvares, boa noite. Boa noite, perdão, boa tarde, abençoado. Boa tarde, tudo bem, tudo tranquilo? Próximo texto é Romanos capítulo 6, verso 5 ao versículo de número 14, que diz: dessa forma, se dessa forma fomos unidos a ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Por quê? Porque morrendo ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Eal, o Pai. Da mesma forma, do mesmo jeito, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Eal em Cristo Yahshua. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo com que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Yahweh como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Muito bem, então é muito triste, já acionei uns 30 para vir para a live. Ô, cabra bom, obrigado, irmão Antônio, continue assim abençoado, tá bom? Boa tarde a todos, indistintamente na paz eterna, paz abençoada, irmã Josana Bispo Casou, tranquilo. Então, é muito triste vermos pessoas que deveriam estar ajudando outras a entenderem as verdades das Escrituras, estão usando elas, as Escrituras, para sustentarem suas pseudos igrejas em graça. Todos eles têm a sua igrejinha. Todos eles são sacerdotes de um corpo. Todos eles têm o seu sistema religioso em graça. Tá bom, irmão Joel, boa tarde. E aí, irmão Antônio Gomes, já tá bom, irmão Joel, muito bem. Vão chegando aí, vão se assentando, que nós estamos começando. Então, existe um engano. Qual o engano, irmão Antônio Nelson? É que os irmãos evangélicos da graça, o sistema religioso evangélico em graça,
é neopentecostal, porque tem o tradicional. O tradicional foi aquele que nós saímos. Mas agora surgiu e tem um sistema evangélico religioso da graça. É neopentecostal, porque é novo. Tá? Está estabelecido, instaurado no Brasil. E tem os seus ensinos. Um dos seus ensinos perniciosos, enganosos, anacrônicos, é dizer que a morte é estabelecida, ou a morte advinda por causa da lei, ela só foi retirada no ano 70, na parousia. E aí, quando nós vamos olhar para as Escrituras e procurar entender essa afirmação, a gente se depara com a realidade totalmente diferente. Por quê? Porque antes da lei ser estabelecida, a morte já tinha entrado no mundo. O pecado já tinha se estabelecido no mundo. Tanto a morte que passou a todos os homens, como nós lemos em Romanos capítulo 5, a partir do versículo 12, como também a morte física, a morte natural. Começou de Adão, que viveu 930 anos. Obrigado, irmão. Aí outro dia eu falei Abraão, que viveu 930. Não, vou me ratificar. Eu falei Abraão, não é Abraão. Abraão viveu 175 anos. Adão, 930 anos. Fechou, abençoado? É porque às vezes eu falo e as palavras fluem e saem sem a gente perceber, sem a gente dominar, sem a gente dizer, vai, tá bom? Mas elas, às vezes, a gente, pelo excesso de informações, quem fala muito como eu, às vezes também erra muito. Erra, tá bom? Quando eu percebo o erro, quando alguém me diz o erro, eu vou lá e corrijo o meu erro. Motonel, você falou Abraão, 930 anos, não, abençoado. 930 anos, quem viveu foi Adão, Abraão viveu 175. Muito obrigado, meu abençoado, por nos ajudar. É assim que funciona o negócio. Muito bem. Então existe essa ignorância proposital. Não é ignorância de não conhecer a verdade. Por que, irmão Nelson, que existe essa ignorância? É porque se a morte que adveio da lei, ela só foi tirada, vencida em 70, significa o quê? Já pescou? Que a lei só foi tirada em 70. Na parousia. Olha o engano, irmão, pernicioso. E tem um monte, milhares de pessoas achando que isso é a verdade. Boa tarde, irmão Nelson. O erro é humano. Ainda bem, o erro é humano. É por isso que o erro é muito. Pense no humano. Pense no humano. Mas tudo bem. O problema não é errar. O problema, irmão, é permanecer no erro, na ignorância. Sabe? Aquele velho bruto, sabe, das antigas. Eu sei que não é você, abençoado. Mas tem muitos, eu conheço, velho bruto. Se ele disser uma coisa assim, ele pode estar errado totalmente, mas ele não volta mais atrás, pode morrer. Pode morrer, mas ele não volta mais atrás. Mas tem outros senhorzinhos das antigas, que são simples. Sabe, quando eles erram, a pessoa diz, o senhor está errado, abençoado. Aí ele diz, meu irmão, obrigado por me ajudar. Eles são simples, eles aceitam uma correção, mesmo vinda de alguém mais novo. O problema desses caras é porque eles olham para nós e nos vê como uma pessoa nova. Eu vou fazer 50 anos de idade esse ano. Eu pode preparar o presente aí, lá para o mês de setembro. 50. Eu vou entrar no 50. E aí é o seguinte, essas pessoas, elas acham que elas não são também sujeitas a um retrato, a se retratarem, a serem também redarguidas, a serem também instruídas, a serem também acertadas. Porque quando o indivíduo desse fala, ele acha que aquilo ali é o absoluto de todas as coisas. Quem fala ao contrário, diz, não, isso aí é um bandido, vagabundo, um ignorante, um submisso,
é um universalista. Essas pobres criaturas mortais, humanas, que erram também, tanto quanto eu, elas têm a dura servil, pescoço duro, falado. Valdecir Carvalho, São Paulo, capital, uma boa tarde a todos. Boa tarde, tá bom? Então vamos lá. Então existe essa questão. Porque outra hora eu estava no YouTube, navegando no YouTube ali e tal, e encontrei um irmão ali, sabe? E ele se diz preterista, tal, top de linha e tudo. Mas aí ele disse que a morte que adveio da lei, ela só foi vencida no último dia. Aí eu logo somei. Opa, estamos de volta, abençoado. Caiu, mas voltou. Será que foi ele? Caráter, princípio, não é para todos. Não é. Infelizmente. Essa é uma grande verdade. Então, assim, caiu e voltou, viu, abençoado? Tá? Não se preocupe não, que isso é normal no Brasil. Então, existe essa ignorância. Então, se a morte que adveio da lei, ela só foi vencida no ano 70, significa que a morte de Cristo no madeiro não valeu de nada. Morreu de graça. Não, morreu de graça. Porque aquela morte, ela veio por causa do pecado, que dava força para a lei. Paulo disse, a força do pecado era o quê? A lei. Não, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado era a lei. Quando tira o pecado, acabou a lei. Irmão. Quando tira a lei, não tem pecado. Se não tem pecado, não tem lei. Se não há transgressão, não tem o porquê de haver lei. Mas se há transgressão, se coloca uma lei para se estabelecer uma regra. E quem burlar a regra, e quem quebrar a regra, quebra a lei. Logo entra em condenação, pecado. No madeiro, Cristo, ele purificou, tirou todos os pecados. Logo, ele acabou com a lei. O acusador foi jogado por terra, foi destruído. Mas ele disse, não, o acusador não foi jogado por terra lá no madeiro. O que foi que aconteceu no madeiro, então? Qual foi o motivo da morte de Cristo no madeiro? Por que o homem sofreu lá, todo lá atanhado de taca, azorrague? É um chicote de couro com pontas de ferro, amarrado lá na pontinha assim. Latanha o cara todinho. Ele foi esquartejado. Ele foi dilacerado, açoitado. Boa tarde, irmão Antonelson. Noutra live, o irmão comentou sobre aquela passagem quando Jesus, Yahshua, disse: eu e o Pai somos um, e não o Pai somos o mesmo. Qual seria a diferença? Não seria a mesma coisa, não. Não é 6 ou meia dúzia. Isso aí é água e vinho. É óleo e água. É totalmente diferente. Eu dizer assim, eu sou um com a minha esposa, é normal. O marido é um com a esposa é um com o marido. Se eu dizer eu sou um com você, significa que nós temos uma unidade. Mesmo pensamento, mesmo propósito, mesma ideia, mesmo projeto, mesma caminhada. Isso é ser um, comunhão. Ser um mesmo, eu e o Pai somos o mesmo, significa que é um indivíduo só, uma pessoa só. Quando disse eu e o Pai somos um, ele não está falando é o mesmo. Eu sou o Pai, não, de maneira nenhuma. Pode esquecer essa ideia louca da graça. É porque tem um carinha da graça aí que diz que o filho era o pai e o pai era o filho. Não, o pai estava no filho e o filho estava no pai. É diferente. O filho que está em mim não sou eu, mas eu e ele somos um. Quando você quer ver o filho, você quer ver um filho do Criador? Olha para mim. Eu sou um filho. Mas a lata não é filho. O filho está na lata, mas porque o filho está na lata, eu posso dizer, eu e o filho somos um.
Mas somos o mesmo? Nunca. O Filho é Espírito. O Pai é Espírito. O Filho era carne e sangue. Foi ele mesmo que disse. Senão ele é mentiroso. Eu vou estar com os ateus. Eu vou para o ateísmo. Porque ele disse, eu sou carne e sangue. Depois da ressurreição, subiu carne e sangue. Desapareceu carne e sangue. Foi ele que disse, não é eu. Entendeu? Então essa ideia de querer jogar, dizer, essa ideia da trindade, a trindade louca, uma pessoa com 3 caras, cabeça, sei lá. Isso é um paganismo, irmão, uma coisa louca que esses caras inventam para presta atenção. Tudo isso, a manobra do Erivelto e companhia, tudo isso simplesmente é para segurar Cristo no céu. Mas infelizmente, Cristo não está mais no céu. Desde o ano 70, Cristo deixou o céu. Vou fazer uma live sobre isso. Vou botar para arregaçar a boca do balão. Cristo não está mais no céu. Pode largar de mão. Ou então ele é mentiroso. O ateísmo está certo. É só isso, irmão. Ou os ateus estão certos, ou o preterismo está certo. Pensa numa coisa, não tem como pingar, ficar em cima do muro lá, escanchado, hora para cá, hora para lá, hora para cá, hora para cá. Não. As escrituras, elas não dão margem para dubiedade de interpretação. Você diz, não, irmão, você lê e entende assim, eu leio e entendo assim. Isso não existe, irmão, isso é balela. Os textos apontam para uma coisa só. Agora, se o cara entende diferente, o problema é dele. O céu de Cristo era o poder e a autoridade. Todo céu é esse mesmo. Todo céu de qualquer um é isso. E o seu céu é o quê? Nós estamos onde? Eu falei para alguém outro dia, eu estou no céu já, irmão. Já estou com o Pai no estado eterno, já estou no céu. O irmão está atrasado. O irmão está lutando, conversando com um pastor, dito pastor. O senhor está lutando para ir para o céu? Ele disse, irmão, estou lutando para ir para o céu. E eu digo, já estou lá faz tempo. Eu vou te contar outra novidade. Eu já nasci lá, no céu. Aí, irmão, como assim? O céu nunca foi um lugar para onde se vai. O céu sempre foi uma condição, um estado. É como alegria e tristeza. Ora, você está alegre, é um estado, uma condição emocional. Ora, você está triste. É outro estado. Entende? É simples a coisa, irmão. Mas porque os caras bagunçam para manter um sistema religioso funcionando, para ganhar dinheiro nas suas costas. E você não acorda, um zumbi religioso. Boa tarde, irmão Tonelson. Aqui é o Josias Pereira, Itapuã, Parque, Brasília. Estamos firmes no entendimento, sabendo que Cristo cumpriu todo o seu ministério. Pensa no homem bom. Irmão, pensa no cara que ama Cristo. Chega o meu peito e se alegra, irmão, quando eu falo de Cristo. Yauxa, sabe? Ele cumpriu, irmão. Pensa no cara bom, único, bom mesmo. Bom indo e voltando. Pensa no homem bom. Pensa no cara incrível. Mas ele cumpriu o seu propósito, foi para o céu e desapareceu do céu. Não está mais no céu. Se você souber onde Cristo está hoje, por favor, me mande notícia. Eu quero falar com ele. Tonelson e os demais irmãos. Boa tarde, abençoado. Então vamos lá para cá. Vamos voltar para cá. Vamos nos centralizar. Muito bem. Então, a morte da transgressão do Éden foi até onde? E a morte da transgressão da lei foi até onde? Partiu de onde e foi até onde? Uma partiu de onde e foi até onde? Vamos para a primeira. A morte da transgressão do Éden foi até onde? Vamos lá. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 22 ao versículo de número 24. Tome nota, sente-se e escute. Gênesis 3, 22 ao 24 diz: Então disse o soberano Yahweh: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deva, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida e coma e viva para sempre. Por isso, para ele não comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre, por isso o soberano Yahweh o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado.
depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim, do Éden, querubins, com uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. O homem foi expulso do jardim. O nome dessa expulsão é morte, separação. Ele não foi expulso porque transgrediu. Não. E por que foi, irmão? Se ele foi expulso, porque não, senão ele comeria do fruto da vida. E viveria para sempre. Aí ele estaria para sempre na morte e estaria para sempre na vida. Olha só, em duas condições. E não pode. Ele só poderia estar em uma. Ô, glória! Conseguiu entender aquela outra expressão que nós falamos? A outra explanação que nós falamos sobre isso? O homem, o Adão, só poderia estar em uma condição. Ou de vida ou de morte. Nasceu e foi colocado. Ele não nasceu na vida eterna. Ele não nasceu dentro da vida perfeição. Não, ele foi colocado lá. Ele foi feito no Éden e foi levado para o jardim. Ele foi levado para a condição perfeita, colocado lá. Ele disse, guarde essa condição perfeita. Guarde esse jardim. Cuide dele. Cuidado. Tem fruto aqui, tem fruto ali, tem fruto lá. Daquele lá, se tu comer, no dia que você comer, você vai morrer. Ele comeu, transgrediu, ele e o Adão. Não especificamente o macho, porque quem comeu primeiro foi a mulher. Todo mundo já sabe disso. E o que o povo quer que Cristo volte em carne? Para pensar, loucura, ser crucificado pelos homens que estão aí religiosos. Então, quer que o homem sofra? Reencarnação. Uma reencarnação. Se ele voltar de novo, o visível, carnal, é uma reencarnação. E aí nós vamos todo mundo para o espiritismo, que a gente condena hoje, né? Allan Kardec e companhia. Ora, então, como é que é? Como é que não é? O cara vai para um lugar espiritual de carne e sangue, um mundo espiritual lá, o cara fica caminhando lá, o cara mesmo, um espírito, o cara. Porque um espírito não é igual eu, irmão. Espírito não tem forma. Espírito não tem forma humana. Quem tem forma humana é humano. O espírito é espírito. Não tem uma forma definida. O espírito tem braço. Não, irmão. Isso aqui é para nós entendermos. Sou abençoadinho. Eu fico com pena, irmão, Tonel. Por conta da transgressão da carne humana, desobediência, o filho ficou sujeito e não pode voltar ao pai naquele tempo. Ficaram retidos na morte? Sim, por causa da desobediência. E por que ficou o filho na morte? Tem um porquê, irmão. Uma chave hermenêutica, como se diz o B. 1 Coríntios 15, 50. Uma chave hermenêutica de o porquê que os filhos também ficaram retidos na morte, tanto o natural quanto o espiritual, o filho. Por quê? Você sabe por quê? Enquanto eu discorro aí, você pode dizer, eu já falei aqui, mas eu quero que você lembre. Por que os filhos, espírito, que veio participar de carne e sangue, também ficou retido na morte, se foi o natural que pecou? Deus já disse que é espírito, então abençoado. Irmão, mas Deus, a pessoa pensa que Deus tem, o Criador tem mão. Porque a mão do Senhor não está encolhida, porque os olhos dele são como chamas de fogo, os cabelos igual do Dr. Nelson, branco como a neve. Não, irmão. O nome dessa ciência é a antropologia. Tem o antropopatismo, tem o antropomorfismo, que são partes da antropologia, que é dar características humanas ao que é espiritual, ao Criador. Entende? Mas tudo bem, vamos lá. Gênesis 3, 22, 24, o homem foi expulso. Agora, vamos lá para 1 de Coríntios 15, 54, 55 e 56. Olha só, pessoal. Para Paulo, o apóstolo dos irmãos da graça.
1 de Coríntios, e é o que é seu, irmão, Antônio Nelson? Nadinha. Agora, o filho que participava de carne e sangue lá era meu irmão. Ô, maravilha! 1 de Coríntios 15, 54, 55 e 56. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, abre aspas, a morte foi destruída pela vitória. Essa expressão quem falou foi Isaías, no capítulo de número 25, no versículo de número 8. Paulo não está falando algo que foi revelado para ele. Paulo está citando o profeta Isaías, que já tinha anunciado, muitos séculos antes, o que aconteceria no finalzinho. Irmão, tem mais, 55. Ele disse, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O versículo 55 é outra citação de Paulo, usando um profeta da lei. Quem, irmão? Oséias, capítulo de número 13, versículo de número 14. É uma palavra profética do profeta Oséias, para aquilo que aconteceria com a morte lá no final. Que morte, irmão Antônio Oséias? Nós vamos já entender. Ele disse, o aguilhão da morte, 56, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Ora, se tirar a lei, tira a força do pecado. O pecado não fica sem, o pecado não é acusado. Logo, a morte fica sem o quê? Sem o seu poder. O que foi que Cristo fez? Tirou o poder da morte. Quando Cristo morre, ressuscita, ele é assunto ao céu, vai para o seu reino, vai para a sua condição de governo, e lá, dentro dessa ação, ele tirou o poder da morte, ele tirou o aguilhão, ele tirou a lei, tirou o aguilhão. Por quê? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado? Paulo disse, era a lei. Então a lei dava força ao pecado, a lei ativou o pecado. Por exemplo, presta atenção para você entender. O pecado, quando a lei chegou, o pecado já tinha se alastrado, irmão. O Criador já tinha destruído o mundo. A humanidade já tinha sido destruída uma vez, por água. E o Eterno disse, eu não vou mais destruir a humanidade por causa do homem. Não. Me arrependi. Ora, irmão abençoado. Então, o pecado já estava tão alastrado no mundo. Mas por que a morte imperou? Porque a morte que passou a todos os homens não entrou por causa da lei, entrou por causa da transgressão de Adão. Quando Paulo fala aos Romanos, no capítulo de número 5, que aqueles que também entraram para a morte, mesmo não pecando, a mesma transgressão do Adão, ou seja, eles não cometeram uma anomia, cometeram apenas uma amatia, erraram o alvo, pecaram, eram idólatras, ladrões, bandidos, mentirosos, idolatravam vários deuses e tal. Então esses pecados da carne humana, eles, da humanidade, eles não tinham uma lei específica apontando para aquilo. Não tinha aguilhão. A morte estava sem aguilhão. Mas a morte estava reinando. Quando o pecado recebe uma lei, então ele recebe um poder. Se você agora transgredir, por exemplo, você passava naquela avenida que você passa todo dia a 100 por hora. Não tinha placa, semáforo, não tinha nada. E você ia e voltava 100 por hora. De repente, quando você vai passar outro dia, está lá a placa, 50 por hora. Semáforo, indicando, redutor de velocidade. Aí você vai passar 100 por hora? Não vai, por quê? É transgressão, é pecado. Mas antes eu passava, irmão, não tinha nada. Pois é, irmão, agora tem uma lei estabelecendo. Foi isso que o Criador fez com a nação de Israel, especificamente. Ele deu para eles a lei. Paulo disse que o pecado, a lei atiçou o pecado. Paulo disse, eu não sabia o que era cobiça. Se a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Aquilo ativava a mente humana, o pecado, o desejo de fazer aquilo que não era para fazer. Então o Criador queria colocar a nação de Israel como um exemplo
recebeu ele como a sua esposa, ela, a nação de Israel, como a sua esposa, deu lei, casou com a nação de Israel. O Criador disse: eu quero você, eu vou casar com você. Fez uma aliança com aquele povo, com aquela nação. Só que aquele povo, aquela nação não conseguia ficar na aliança estabelecida. Eles sempre transgrediam, eles sempre pecavam. E a peleja do Criador era grande. Por quê? Porque a lei foi dada à nação de Israel especificamente até Cristo chegar. Era para quando Cristo chegasse, ter um povo pacífico, um povo humilde, um povo com a mente ligada naquilo que o Criador queria. Só que não aconteceu e a bagunça generalizou. No finalzinho lá, ele mandou João, que era da tribo de Levi, que era para ser sacerdote, mas ele usou ele como profeta. Então João tentou preparou o caminho para Cristo chegar. Ele veio batizando com água para purificar e dizer: olha, arrependa dos pecados de vocês. Vocês são tudo transgressor? São. Mas se vocês se batizar e deixar de fazer o mal, então você vai ter uma boa aceitação. Você vai receber o Cristo. Era para isso que eles estavam fazendo. Então a lei era só uma muleta, algo provisório, um paliativo, até chegasse o Cristo. Tá bom, abençoado? Mas antes da lei existir, antes da nação de Israel existir, tanto a morte que passou a todos os homens, como o pecado, não a anomia, mas a matia, já existia. Os homens viviam transgredindo. O Criador disse em Gênesis capítulo de número 6, o homem é mau desde a sua meninice. É mau, só tem maldade no coração, a mente, mal para todo lado. Eu digo, vou destruir todo mundo. E destruiu. Ficou Noé, ficou Noé e a sua família, que foram preservados na arca. Uma tipologia da salvação. Lençóis Maranhenses. Ih, irmão, Lençóis Maranhenses abençoado. Estou indo para aí esses dias. Autoridade abençoada, amém. Vamos se encontrar por aí, viu, Robson? Estou chegando nos Lençóis Maranhenses também. Ah, maravilha. Então, abençoado, o que Paulo está dizendo aqui é que aquilo que dava força ao pecado, ele terminaria, ele acabaria. Que era o quê? O que dava força ao pecado era a lei. E o aguilhão da morte era o pecado. Quando Cristo tira a lei, ele tira o quê? Ele desativa o pecado. O pecado fica sem poder. Logo, a morte não tem aguilhão. Então, do madeiro até o ano 70, é Cristo quem está reinando sobre tudo e sobre todos. A morte está conservada ali, mas ela vai ser tirada no último dia. A morte que passou a todos os homens. Porque a morte advindo da lei é outra coisa. Não tem a ver com essa morte que foi tirada no ano 70, na Parousa. Não, irmão. No ano 70, na Parousa, não é morte advinda de lei. Que loucura é essa, irmão? Se fosse assim, a lei, o pecado estava condenando. Irmão Tonelson, E aí, irmão, os irmãos da graça? É tudo pecador. E se peca com lei, tem que pagar. Ora, por que então, Paulo disse, nós, acho que Romanos capítulo de número 12, deixa eu ler o texto aqui, Romanos capítulo 8, ele disse, portanto, agora já não há condenação, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo e Alcha, porque por meio de Cristo e Alcha, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Libertou ele ou não libertou? Libertou. Ora, e que lei está em vigor? Não tem lei. O pecado foi desativado. O que tem agora? Amatia. Erro comum. Ele disse, olha, irmão, se você errar contra o seu irmão, vai lá e se conserta com o seu irmão, rapaz. Peça perdão para ele e taca para frente. Nós estamos na graça, meu irmão. Outra sorte, Paulo disse, nós vamos permanecer pecando porque nós estamos na graça? Ele disse, de maneira nenhuma, meu irmão. Porque nós morremos para a lei, morremos para o pecado. Nós não estamos vivendo mais para a prática do pecado. Não consegue entender? Então, o pecado aqui que Paulo está falando
Em 1 Coríntios, capítulo 15, aqui, essa morte aqui, que seria vencida na vitória, é a morte que passou a todos os homens. Ela seria vencida. Assim como Daniel falou, em Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2, todos que estão no pó da terra, multidões que estão no pó da terra, ele disse, ressuscitarão. É a mesma coisa de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Ele diz, todos os que estão nos túmulos, Cristo disse, todos os que estão nos túmulos ressuscitarão. Esse túmulo, esse pó da terra, é a morte, que passou a todos os homens. Ela foi vencida no último dia. Mas a morte, irmão, que adveio da lei, foi vencida onde? Quando? Vamos já chegar lá, irmão. Já quer. Não desespera. Muito bem. 1 de Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 21 ao versículo de número 23. Espia só. 1 de Coríntios 15, verso 21 ao 23. Diz, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Mas cada um por sua vez. Cristo o primeiro, depois quando ele vier, pois que lhe pertence. Aquela morte que entrou por causa de um homem, sairia também por causa de um homem, porque por causa de um homem viria a ressurreição daquela morte. Não era a ressurreição biológica. A ressurreição daquela morte, qual? Aquela que entrou por causa de um homem. Que homem? Adão. Então não existe mais morte. Essa aqui não. Nem, presta atenção, não existe mais nem a morte do Éden, a morte adeana, ou edeana, como você quiser, e não existe mais a morte por causa das transgressões da lei, a morte da lei. Não existe essas duas mortes. E que morte é que existe? Segunda morte, Apocalipse, capítulo de número 20, lago de fogo. Essa é que existe. E, naturalmente, a morte natural. Essas duas mortes estão em vigor. A natural, que é natural do corpo, biológico, e a segunda morte. Não existe morte espiritual. Não, abençoado. Esse negócio de morte espiritual, irmão, isso dá um nó na cabeça de muita gente. Porque, na verdade, não se morreu espiritualmente. Se entrou em uma condição e se saiu dessa condição. Por exemplo, a irmã é rica. Aí a irmã lá na empresa, esqueci, não é sócio, gerente ruim, gerente lhe roubava e a sua empresa quebrou, a irmã ficou pobre. A irmã estava na condição de rica, agora entrou na condição de pobre, mas não morreu. Mas está na condição de pobre, mas antes era na condição de rica. A irmã voltou novamente, ativou a empresa entrou todo vapor e a irmã enriqueceu novamente. A irmã voltou para a condição de riqueza. Foi isso que aconteceu no Éden. Eles estavam na condição de vida, erraram e entraram na condição de morte. Ficaram literalmente, biologicamente, espiritualmente vivos. Essa expressão morte espiritual, não tem morte espiritual, morreu espiritualmente. Porque às vezes o espírito também fala da mente, intelecto. Aí você tem que ver o contexto. Boa tarde, irmão Nelson, aqui é o Messias do Rio de Janeiro. Estamos juntos na vida eterna, ou glória, condição de separação com o eterno. Sim, então deixa eu fechar aqui o raciocínio. Então a morte que passou a todos os homens só seria vencida na vinda de Cristo, disse ele. Essa morte, então Cristo foi o primeiro a ressuscitar para não mais morrer, e depois ele disse, e os que lhe pertencem na sua vinda. A vinda foi onde? Na Parousa, em meados do ano 70. Então significa que a morte do madeiro já tinha acabado. Não tinha mais morte de lei nenhuma, porque não tinha lei. Como é que vai matar se não tem lei? Como é que alguém vai ser condenado se não tem lei? Se o indivíduo morreu para aquela lei, se o indivíduo não está mais debaixo daquela lei, se o indivíduo não está mais naquele exercício daquela lei, é impossível aquela lei matá-lo. Acorda, cara da graça aí, vê se entende. Ei?
Ei, rapaz! Ei, você aí! Tu mesmo é! Tudo é graça! Acorda aí, abençoado! Vai viver, morrer enganado de novo! Quase morrer enganado lá no tradicional. Agora vem pro neopentecostal também, vai ser enganado? Vai morrer enganado, abençoado? Por que não tinha morte de lei para ser vencida no último dia? Porque a lei foi tirada no madeiro. Paulo disse que não tinha mais condenação para quem estava em Cristo. Agora aqui tem um segredo, que eles não sabem, não entendem, eu não posso fazer nada, irmão. Você não entende, abençoado. Não é eu que quero, sei lá, quer ser o melhorzão aí, rapaz. Não sabe de nada, rapaz, não quero não sei o quê. Abençoado é porque tu não entende. O que eu vou fazer se tu não entende? Se tu é lento, se tu é retardado, não é retardado no sentido de doente. Se tu é um retardo, tem um retardo. Se tu é grosseiro, se a tua mente é grossa, se a tua mente não tem a liga, se os neurônios não funcionam, eu não tenho culpa, meu irmão. Você está entendendo? Eu não tenho culpa. Presta atenção. Por que Paulo disse que não tinha mais nenhuma condenação para aqueles que estavam em Cristo? Ele disse, nós não estamos debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Por que ele disse isso? Porque a lei foi tirada no madeiro para os eleitos que iriam fazer parte do corpo de Cristo. Não tinha condenação para nenhum deles. Eles podiam pecar, eles podiam... Aquela salvação pela graça era perdível. Eles podiam descair da graça. Mas a salvação da morte do último dia, meu irmão, não tinha como. Sairia dela. Todos saíram dela. Todos foram livres dela, independente de qualquer coisa. Essa aqui é a morte do Éden, preste atenção. Mas a morte, irmão, que veio por causa da lei. Vamos olhar, antes de nós olhar, vamos fechar com Apocalipse, capítulo de número 20, versículo 14. Faltam palavras para me expressar a coisa. O negócio é tão maravilhoso que falta palavras para a gente expressar. Sabe? Talvez os irmãos da graça aí me dêem umas palavras aí para me expressar. Apocalipse 20, versículo de número 14, presta atenção. 20, 14, então disse João, Yahwana, como você queira. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A morte que passou a todos os homens foi lançada na segunda morte. É a morte da morte. Olha só, abençoado. A morte que passou a todos os homens foi lançada na segunda morte. É por isso que quando João olha, aqui está no 20, quando ele olha no 21, ele diz, opa, não há morte. Apocalipse 21, 4. E não há morte, não haverá mais morte, nem choro, nem tristeza, nem dor, pois a antiga ordem, o antigo aion, não é lei não, é aion, meu irmão, é ordem, é tempo, é período de tempo, não é lei. O que se acabou foi o período de tempo no último dia. Aion é período de tempo. Não tem a ver com lei, aion abençoado, que loucura é essa? Abençoado, o que acabou foi o velho aion, a velha ordem, aquela ordem de morte, aquela ordem de choro, de tristeza, de dor, de lágrimas. Presta atenção, velhinhos da graça. Tem um velhinho aí, meu irmão, eu fico com pena daquele senhorzinho, irmão. Coitado, irmão, não tem quem ajude, eu pelejo para ajudar, eu fico com pena, eu tenho medo de entrar e aí o irmão pensar coisa errada. Já de idade, vovô, pensar que eu quero ajeitar ele, ajudar ele, aquela coisa toda, irmão. Mentira dita várias vezes se torna verdade. A guerra de Bar Bacaba, de 1132 a 136, foi a maior que a guerra dos judeus em 70 BC. E o Holocausto, meu irmão? E a peste negra dizimou, irmão, qual a população do mundo. Foi maior do que aquela. Mas ali, abençoado, entenda. Por isso que disse, nunca houve e jamais haverá uma tribulação como essa. Porque era mudança de aion, de tempo.
Agora viria o tempo que não haveria mais morte, é o tempo da vida. Não tinha mais dor, nem tristeza, nem choro, porque aquela velha ordem passou. Aquela velha ordem, aquele velho aion, não tinha nada, absolutamente nada a ver com a lei de Moisés, porque a lei de Moisés, abençoado, foi específica para a nação de Israel. A morte da transgressão da lei foi até onde? Isaías 59, 2. Vamos começar com o velho Isaías aqui. Irmão, profeta Isaías. Isaías 59, 2. O que é que diz o velho Isaías? Vamos lá, Isaías 59, 2. 60, tal, tapioca, mordeu, beiju, 59, versículo de número 2. Ele diz, mas as suas maldades separam vocês de seu Iau. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Então, quando o judeu transgredia, a nação de Israel transgredia, eles caíam em pecado, idolatria, adoravam outros deuses, faziam negócio com outras nações, ilícitos, então o Criador virava a cara para eles, virava o rosto para eles, separava-se deles, perdia a comunhão com eles. Por causa de quê, irmão? Por causa da lei de Moisés. Irmão Tonel, é isso sim, mas eles tinham uma promessa de redenção. Tinham abençoado. Ezequiel, também, capítulo de número 18, versículo de número 3 e 4. Vai anotando aí, depois você olha. Ezequiel, capítulo de número 18, não 28 não, 18. Versículo de número 3 e versículo de número 4. Ele disse, juro pela minha vida, disse o profeta Ezequiel, tá? Uma palavra profética da advinda do Criador. Juro pela minha vida, palavra do soberano, o soberano que vocês não citaram, mas esse juro pela minha vida, palavra do soberano, o soberano que vocês não citarão mais esse provérbio em Israel. 4, pois todos me pertencem, tanto o pai como o filho me pertencem. Ele diz, aquele que pecar é que morrerá. Havia um provérbio em Israel que dizia assim, o pai come uva verde e os filhos desbotam os dentes. Dizendo com que o pai erra e quem paga o pato é o filho. O Criador disse, não, esse provérbio não vai mais, nunca mais vai ser citado, esse provérbio em Israel. Pois todos me pertencem, tanto o filho como o pai, tanto o pai como o filho. Ele disse, em alguma outra versão, a alma que pecar, essa é que morrerá. A pessoa que pecar, essa é que morrerá. Na minha versão diz, aquele que pecar é que morrerá. Não é que o filho vai pecar e eu vou matar o pai vai pecar e eu vou matar o filho, não. O justo vai morrer na sua justiça, e o ímpio vai morrer na sua impiedade. É isso que ele está falando. Por causa de quê? Por causa da lei de Moisés. O irmão colocou Apocalipse 21, ixi, mano, passou. Se houve guerra e tal, eu vou ler essa aqui, Apocalipse 21, 4, só pode entrar quem são os filhos, quem não é filho nunca vai entender, é verdade, irmão, que verdade. Se houver uma guerra maior de 70 DC, então como explicar a vinda de Jesus, se ele mesmo falou que não haveria outra maior? Ele disse, não, haveria tribulação, irmão, não é guerra. Ele disse, não haverá tribulação maior do que essa, nunca houve e jamais haverá, porque foi a mudança de aion, se mudou, uma mudança de mundo, mudou o mundo, irmão. Aquele velho mundo, aquele velho tempo de condenação e morte, aquele velho mundo em que a natureza estava também gemendo, amaldiçoada por causa do homem, aquela velha ordem, aquele velho sistema, aquele velho mundo, ele passou. Chegou um novo mundo, uma nova era, um novo sistema, um novo aion. É o estado eterno, é a plenitude de todas as coisas. Era como que as dores de parto. Não consigo entender?
Então não está falando de tamanho de guerra, porque houve guerras muito maiores, gigantescas do que aquela. Não ora mais, morreu muito mais pessoas e muito abençoado. Não consegue entender? Não é nessa questão, não é nesse aspecto. Então o que é que estava acontecendo aqui, irmão? Então a morte que veio pela transgressão da lei, ela teria um fim, ela partiu da transgressão da lei. O Criador estabeleceu uma lei com a nação de Israel no Monte Sinai, e ele disse: é para vocês andarem dentro desta lei. Se vocês se desviarem para um lado ou para outro, vocês vão sofrer. Então a lei, ela virou. A lei era para dar vida, mas a lei foi morte. Transformou-se no ministério de condenação e morte. Era para ajeitar os judeus, e em vez de ajeitar, foi bagunçar. Muito bem. Aí quando nós chegamos em Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 10 e versículo de número 11, aí nós começamos a entender a questão. Romanos, olha só. Romanos, capítulo de número 7. Romanos, capítulo de número 7, versículo de número 10 e versículo de número 11, que diz: Descobri que o próprio mandamento, destinado a produzir vida, na verdade produziu morte, pois o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, enganou-me, disse Paulo, disse Shaul, e por meio do mandamento me matou. Perdeu a comunhão. Morte aqui, ó, na alma, na mente. Primeiro lá, os irmãos ouviu Isaías 59, 2. Ele disse: o pecado de vocês separa. Lá no jardim o pecado fez o quê? Já tinha separado. Mas quando se estabeleceu a lei de Moisés para a nação de Israel, o Criador entrou em uma comunhão com Israel. Estava tudo maravilhoso, andando bem e tal. De repente Israel se desviou. Israel deixou aquele Criador. E ele, morte, separação. Na mente, no intelecto. E isso os condenava, e isso os acusava, e isso os incomodava dia e noite, por causa das suas transgressões. Aí não, mas ele tinha já preparado, como a lei estabelecia os sacrifícios para a remissão dos pecados. Mas esses sacrifícios de remissão dos pecados nunca remia o pecador. Ele preparou o sacrifício único e perfeito, feito uma única vez para sempre, o do seu próprio filho, que foi sacrificado para apagar os pecados deles, da nação de Israel, dentro da nação de Israel, dos eleitos. A coisa ainda aperta mais ainda. É por isso que Paulo está dizendo: olha, eu não conhecia cobiça. Se a lei não me dissesse, não cobiçarás. Aquilo que era para produzir vida, da comunhão, está ligado ao Criador, produziu foi morte, disse ele. Por quê, irmão? Porque a lei estava sendo regida pela carne, pela vontade de homens. E quando entra a vontade humana, a coisa bagunça, o negócio desanda, irmão. Não tem lei no mundo que seja regida cabalmente, porque é regida, ou é instrumentalizada, ou é manipulada por homens. O cara sempre vai achar um jeito de manipular a lei a seu benefício, ou a benefício do seu grupo. Então a lei para uns era rígida, aplicada cabalmente, para outros era branda. Deixa pá. E aí a taboca rachava e o Criador só olhando, eu digo: eu vou me vingar. E eles se vingaram da nação de Israel. Isso, irmão, sim, Romanos capítulo 6, versículo de número 5, 6 e 7, diz: pois sabemos que o nosso velho homem, disse Paulo, foi crucificado com ele na porta do templo, quando caiu. Vai caçar uma véia, irmão. Vai caçar uma véia para você. Babar no pescoço dela, rapaz. Pois sabemos que o nosso velho homem, o nosso quem? De Paulo e deles lá, que estavam debaixo da lei, saíram da lei para a graça, meu irmão. Pois sabemos
que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado seja destruído. A lei produziu um corpo. A nação de Israel era um corpo. Transformou-se no corpo do pecado. Por causa da lei. Aquilo que era para dar vida estava trazendo era a morte. Ai, irmão, é o corpo do pecado, é o corpo do pecado. Seja desfeito. Eles estavam vivendo em transgressões. Ele disse, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E é por isso que o pecado, as transgressões da lei, não atingiram mais eles, os judeus eleitos. Por quê? Porque eles morreram para a lei. Quem morreu está justificado do pecado, ou não? O cara morreu e a condenação continua. Só na tua vida. Tu quer, então toma. Tu quer, então leva para ti. Mas depois da morte, vai condenar o quê? Vai condenar o quê depois que o cara morre? Onde? Ah, mas que loucura, irmão. Que coisa sem pé e sem cabeça. Que história de trancoso. Quem morre, morreu para condenação. O cara pegou prisão perpétua. O cara pega 20, 30 anos de cadeia. Morre com 10 anos de prisão. 10 anos na prisão, o cara morreu. Ficou 10 para cumprir. Ele vai cumprir esses 10 anos aonde? Na tua casa? Só se for. Se o cara morreu, vai cumprir pena de quê, meu irmão? Está morto. Assim é que Paulo está fazendo a analogia deles em relação à lei de Moisés. Disse, olha, meu irmão, nós morremos para a lei. O nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que nós não sirvamos mais ao pecado. É isso que ele está falando. E não mais sejamos escravos do pecado, porque quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, ora, Paulo morreu com Cristo, Paulo não morreu, foi em Roma. Presta atenção na ideia. Paulo disse, se morremos com Cristo. Se morremos, quem foi que morreu com Cristo? Paulo e os irmãos que faziam parte do corpo de Cristo. Eles morreram com Cristo. Ele disse, ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos. Porque o Pai ressuscitou ele, então ressuscitou nós também. Olha que ressurreição foi essa. Ele disse, e nos vivificou, estando mortos em transgressões e pecados. Nos vivificou quem? Quem estava morto por causa da morte da lei? Aquela lei que trouxe aquele corpo da morte. Era Paulo, judeu, Pedro, Tiago, João, todos eles. Os judeus estavam lá. Os gentios foram inseridos também. Estavam em idolatrias, em pecados também. Mas não igual a anomia da lei. Era diferente. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que ele, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem domínio sobre ele. Portanto, morrendo ele, morreu para o pecado, uma vez por todas. Mas vive para o Ial. Então Cristo morreu e passou a viver para o Criador. Eles morreram com Cristo e ressuscitaram com ele, para também reinarem com Cristo. Irmão Nelson, sim, Efésios capítulo de número 2. Efésios capítulo de número 2. Vamos lá. Você quer entender? Efésios capítulo de número 2, versículo 4, 5 e 6. Efésios capítulo 2, versículo de número 4, 5 e 6. Eu poderia ler do começo para ficar melhor, mas eu vou ler o 4, 5 e 6. Diz, todavia, e ao que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos. Que morte? A morte por causa da lei. Advinda da lei. Estavam mortos? Sim, eles estavam mortos. Era literal? Não, não era literal, irmão. Era morte adeana? Não, não era morte adeana. Não era aquela condição, porque aquela condição, todos estavam nela, indistintamente. Deixa eu ler novamente. Deus é rico em misericórdia, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, ele disse, pela graça são salvos. E ao nos ressuscitou com Cristo. Ora, Paulo estava morto para ressuscitar com Cristo.
Que ressurreição que Paulo ressuscitou com Cristo? Foi a ressurreição das transgressões da lei. Quando Cristo morre, ele morre como cordeiro pascal, substituto. Ele foi maldito por causa deles. Ele morreu no lugar deles, em vez deles, recebendo a condenação que era para eles. Quando Cristo morre e ressuscita, eles também ressuscitaram com Cristo. Eles disseram, agora não mais pertencemos mais à lei, morremos para ela, por causa de Cristo. Então não tinha o que para eles? Condenação de nada. Essa morte foi tirada, porque eles ressuscitaram com Cristo. A morte que veio por causa da lei, recebeu a sua ressurreição por causa de Cristo, quando ele ressuscitou. E ao nos ressuscitou com Cristo. E com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo e Alcha, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua bondade, da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo e Alcha. Nós estamos conhecendo a graça que foi aplicada neles, foi demonstrada para nós. É como os caras dizer, ó, tá vendo aquele rapaz ali, ele é pobre. Eu dei dinheiro para ele ficou rico. Você ficou rico também? Você que ouviu, não. Mas você está sabendo o que alguém fez por graça para aquele indivíduo, enriquecendo-o. Da mesma forma fez o Criador, através de Cristo. Eles estavam mortos, mas com Cristo ressuscitou, eles ressuscitaram com ele. Ai, Noé, passaram da morte para a vida. Para quê? Para reinar com Cristo. Eles foram assentados nas regiões celestiais em Cristo. Paulo aos Colossenses diz que eles foram transportados para o reino do Filho do seu amor. Glória! Que maravilha! Abençoado! Aí tem o irmão pelejando. Meu irmão Heleno Alves disse... Mateus 34, versículo 21. Leia, por favor, este verso, ó glória. Vou ler, abençoado. Está aqui, que vai depois nós encerrar com Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Acabar de matar o bandido. O texto do irmão, perdão. Mateus 24, Mateus capítulo 24, não, 34, 21. Não, abençoado, aí complica, aí a peça. Eu estou aqui, é sobre a morte, vou ver se é sobre a morte, tá bom? Mateus 34, 21, Mateus 34, versículo de número 20, Mateus 34, Mateus 24, o irmão botou, foi Mateus 34, mas tem Mateus 34 abençoado, na minha só tem Mateus 28, desculpa, é Mateus 24, 21, tá, aí muda totalmente a conversa. Mateus 24, 21, versículo 21, cadê tu? Porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Foi grande tribulação, irmão. Foi a transição, foi o único momento, presta atenção, o único momento na história que houve a transição dos mundos. Saiu do velho mundo para o novo mundo. Do velho Aion para o novo Aion. Saiu do período de condenação para o período de vida eterna. Ó glória! Que maravilha! Para nós encerrarmos Hebreus capítulo 9, versículo de número 28. Você poderia dormir sem essa, irmão da graça. Hebreus capítulo de número 9, versículo de número 28. Hebreus 9, 28. Diz assim, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos. Viu como não era de todos? Viu como não era todo judeu que era filho de Ial? Como disse Paulo aos Romanos no capítulo 9, nem por ser descendência de Abraão vocês são filhos? Não! Ele disse, Romanos 9, 8, ele disse, em outras palavras, não são os filhos naturais, que são filhos de Ial, do Criador. Não. Mas os da promessa. Os filhos que vêm participar de carne e sangue. Esses que são considerados descendência de Abraão.
Ah, irmão, então assim Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos. E aparecerá a segunda vez para tirar pecado de novo. Só se foi da tua mãe. Malandro da graça. O lobo da graça. Estelionatário da graça. Pensa que eu não conheço você, rapaz? Com essa carinha aí de Santa Fêmea. Do meu lado, compadre. Uma serpente que nem tu. Não me engana não, irmão. Pode enganar você. Com palavrinhas de bebê. Agradando aqui e agradando ali. Mas a mim não me engana. Serpente. Raça de víboras. Estelionatários. Usando a palavra da graça para enganar esses pobres coitados por aí. Rio de Janeiro, Bahia, São Paulo. É, irmão? E aparecerá segunda vez na parousia, não para tirar pecado, não para tirar o pecado, mas para trazer a salvação, para fazer, eu estava dizendo, Paulo disse assim, nós estamos esperando a nossa adoção de filhos. Ele iria fazer a adoção de filhos, era o que ele estava esperando, a salvação aos que lhe aguardam. Livrar eles, tirar eles da morte que passou a todos os homens. Por quê? Porque a morte que veio, advinda da lei, foi feita um sacrifício único, de uma vez por todas. E foi aonde o sacrifício dele? Foi na queda do templo, ele caiu com o templo, estava lá dentro do templo, Cristo estava no templo, foi crucificado na parede do templo. Que conversa de trancosa é essa, irmão? Que você acredita, rapaz? Uma pessoa já de idade igual você, meu irmão. Tá bom? Conseguiu entender? Que o pecado foi tirado lá. Se o pecado foi tirado é porque não tem mais lei. Onde não há lei, ele disse, não há pecado. O diabo que os acusava, Apocalipse capítulo de número 12, o diabo que os acusava foi lançado fora. Quem era o acusador? Ele mesmo disse aos judeus, Moisés que os acusa. Conseguiu entender a verdade? A verdade. Tá bom? Nós estamos encerrando, 1h17. Eu espero que você tenha entendido essa verdade, tá? Nós continuaremos uma outra live, a live bomba, uma live em Campo Minado. É live Campo Minado. Vamos falar sobre Cristo, onde é que ele está. Quero saber onde é que está Cristo hoje. Tá bom? Um grande abraço, até a próxima live, abençoado. Um abraço.